Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Sexta-feira é dia de Agenda do Porto, que discute temas relacionados ao maior porto da América Latina. Em nosso estúdio, o comentarista de toda sexta, o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. O convidado de hoje é Marco Antônio Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga do Porto de Santos. Vamos às notícias do dia. Nesta quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, chamou de extravagante a decisão do Senado que permitiu à ex-presidente Dilma Rousseff exercer funções públicas, apesar de seu impedimento. Nesta quarta, o Senado fatiou em duas partes a votação do julgamento de Dilma. Com isso, embora tenha aprovado o impeachment da ex-presidente, não fez o mesmo em relação à inabilitação. O nome é meio complicado, mas vamos lá. Inabilitação para o exercício de funções públicas. A decisão permite a Dilma, embora condenada, se candidatar a cargos eletivos e também exercer outras funções na administração pública, como assumir ministérios ou secretarias. A situação é complicada, mas a gente abre o programa de hoje tratando desse assunto. Quero saber aqui, primeiramente, obrigada, Maxwell, por ter aceitado o nosso convite de toda sexta fazer parte aqui da nossa bancada. Marco Antônio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. A gente aqui tem uma meta de levar sempre informação de qualidade diferenciada para o nosso telespectador. Mas no primeiro bloco a gente sempre fala sobre economia, sobre política. E a política tem um tema, né, Maxwell? Essa semana foi mais um dia histórico, segundo impeachment aí na história do país. Só que esse impeachment tinha que ser diferente, né? Não dava para ser a mesma coisa, tudo certinho, como manda a lei, como manda o figurino. Tiveram que inventar alguma coisa nesse desfecho. E essa invenção vem a questão da ex-presidente agora, né? Poder exercer cargos, funções públicas. Sua opinião sobre isso, Max? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, telespectadores. Bom dia ao Marcos. Inicialmente, tenho de pontuar que é um prazer ter o Marcos aqui conosco, principalmente porque eu não vejo o Marco transitando na mídia de um modo geral e é principalmente um presidente de um sindicato de suma importância que nós temos no Porto de Santos e é um prazer e até parabenizar a produção por ter conseguido trazer o Marcos para estar aqui conosco hoje. Em relação à pergunta, a gente percebe que ao longo desse processo todo, a presidente foi cada vez mais sendo esvaziada dentro desse processo, aonde a voz, a própria intenção de se pronunciar em relação à população do modo geral, cada vez mais teve menos credibilidade. E pensando no contexto do modo geral, eu tenho de concordar que a nossa ex-presidente, em função do impeachment ocorrido nessa semana, ela tinha razão numa palavra, que era a palavra golpe. E eu acho, no meu entendimento, que efetivamente todos aqueles participantes fizeram um grande circo para que se fosse construído um grande golpe dentro do nosso país. Por que eu digo golpe? Porque esta manobra, ela fere diretamente a Constituição para que possa, de alguma forma, talvez dar jurisprudência para outras pessoas que venham a ser julgadas e não sejam condenadas e possam dar continuidade no seu projeto de poder e ter também um pleito para continuar dentro do cenário político. Então, dentro desse escopo todo que nós acompanhamos nos últimos anos, eu acho que a única coisa que eu posso considerar, levando em consideração a visão relacionada à palavra, é a questão do golpe. E nós, cidadãos do modo geral, sofremos efetivamente um golpe da política brasileira, Paulo. Nesse ponto concordo com você. Marco Antônio, concorda? Concordo, porque esse é um processo que já se iniciou confuso e terminou mais confuso ainda. Se nós botarmos na mesa juristas, você vai ter uma parte a favor, uma outra parte a contra. Então a gente nunca chega à conclusão da realidade do que aconteceu. E isso vai passar para a história. Vai passar para a história sem a gente saber definitivamente se foi golpe, se não foi golpe.
E a história é que lá na frente vai contar isso para a gente. Mas que a coisa não foi correta, não foi nos trâmites normais que deveriam ter sido, como nós já tivemos um outro presidente que passou pela mesma situação. Você vê que foram situações diferenciadas, julgamentos diferenciados. Então, eu acho que isso, a história é que vai dizer para a gente lá na frente. Eu acho que eu queria saber agora a opinião de vocês em relação assim, isso muda alguma coisa? Não em relação aos próximos, não quero dizer em relação aos próximos julgamentos dos políticos, mas na visão de vocês, isso muda alguma coisa em relação ao país, em relação aos próximos passos? Qual é a grande diferença? E aí nós precisamos ter este entendimento, né? Os brasileiros, os cidadãos, no modo geral, que não votaram no PT, hoje, por si só, eles são favoráveis ao governo Temer para que o governo Temer tenha sucesso e, consequentemente a isso, ele possa ter um desempenho melhor focado no país. Essas pessoas que hoje saíram do poder, qual é o interesse dela? O interesse dela inicialmente, foram pessoas que trouxeram o governo Temer para o poder e, consequentemente a isso, fizeram com que esse governo fizesse uma manipulação, de certa forma, na qual as pessoas que estão no poder hoje já não estão mais e essas pessoas do poder estão fora do poder, fazendo uma oposição não em função do interesse do país, mas interesse próprio do partido. Mais uma vez fica claro para a população do modo geral e para todos nós que o interesse de quem está lá em Brasília é um interesse muito mais individual, partidário, do que relacionado aos interesses do nosso país, Paulo. É um jogo de xadrez, Marco, concordo. É a comodidade partidária, né? Eu acho que o importante seria tirar o Brasil da situação que está, tentar melhorar, que é uma coisa muito difícil, mas infelizmente a gente esbarra naquela fidelidade partidária e no o que é bom para mim, é bom para mim. Então eu me preocupo com isso, que talvez a gente não tenha as mudanças que a gente gostaria que tivesse. Tá certo. E tanto, para a gente continuar nesse assunto, tanto os adversários quanto aliados avaliaram nesta quinta-feira que a decisão do Senado de manter o direito de Dilma Rousseff a exercer funções públicas abre sim um precedente que pode beneficiar o deputado, aí no caso afastado, Eduardo Cunha. A cassação do congressista será votada no próximo dia 12 na Câmara dos Deputados. Marcos Rogério, deputado pelos democratas, diz que a votação não poderia ter sido fatiada, porque a pena de inabilitação é uma consequência do impeachment. O mesmo vale para o caso de um parlamentar que tiver o mandato cassado, que, pela lei da ficha limpa, fica automaticamente inelegível por 8 anos. Nós falamos aqui no programa de ontem, inclusive, que se a Dilma escapou do impeachment, da inabilitação pelo impeachment, a lei da ficha limpa poderia inabilitá-la. Mas, pelo que a gente vê hoje, de ontem para hoje, a imprensa já foi atrás desse tipo de informação, juristas já trouxeram novas informações de que não. A lei da ficha limpa, na verdade, o que seria o impeachment, né, Max? O impeachment, ele já inabilita o presidente aí no caso. Então, essa é como se fosse o Supremo, já é a decisão final. Então, a lei da ficha limpa, ela não traz essa inabilitação. Isso não foi cogitado nessa lei. Concorda, Max? Sem dúvida. Situação difícil. Na verdade, Paula, essa semana eu acabei realizando 2 palestras e as pessoas me perguntavam muito, né? Falavam, Maxwell, é uma consequência significativa de leis, processos, e eu não consigo entender muito bem o porquê de um lado pode, se do outro lado não pode, e gostaria que você tentasse de alguma forma me explicar o que é esse processo que vem ocorrendo hoje relacionado ao impeachment, nessa questão de fatiar as duas condições que foram posicionadas principalmente pelo Senado. E aí eu utilizei um exemplo que eu acho que eu fui bastante feliz nesse exemplo. É mais ou menos como se eu tivesse um porte de arma, Marcos, né? E por alguma razão eu cometesse um homicídio. E fosse julgado por esse homicídio e condenado pelo homicídio, mas não cassaram o meu porte de arma. Veja que coisa engraçada. É mais ou menos o que aconteceu com a presidente, né? Ela foi condenada pelos atos que ela cometeu, mas ainda deram a possibilidade para que ela retornasse para cometer novos atos.
Honestamente falando, eu acho que isso só acontece no nosso país, Paulo. Marco. Olha, se nós mesmos temos essas dúvidas todas, imagine as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo. Então é muito confuso. Você tira o direito dela ser presidenta ou presidente e, ao mesmo tempo, você deixa que ela possa voltar ali à frente, como você bem citou, talvez para incorrer nos mesmos erros ou nos mesmos acertos. Então a gente fica mesmo sempre em dúvida. E aquilo que eu te falei, esse é um processo muito confuso, é um processo que nós vamos levar tempos para chegar a uma razão, para poder entender. É o que o Max colocou, é o famoso golpe, e agora a gente vai começar a ver isso. Outros políticos serão julgados e eles vão se utilizar desse precedente aí. Eu quero saber a opinião de vocês, daqui a pouco a gente já vai chamar o intervalo comercial. Vocês acham que Cunha vai ser salvo nessa situação aí? E não tem só o Cunha, tem o Renan Calheiros, tem muita gente que vai ser julgada ainda, que já tem, que essa atitude já foi olhando lá para frente. Olha, mas vamos falar primeiro de Cunha. Na sua opinião, Cunha vai ser salvo, Marco? A palavra precedente já diz tudo. Eu acho que quando você abre um precedente, quando você já tem algo que já aconteceu e te deixa uma margem para o futuro, eu acho que tudo isso, eu tenho um pouco de dúvida, mas de repente isso tudo foi feito para que o Cunha também pudesse usar dessa situação. Por isso que a gente está falando de golpe aqui, exatamente nessa questão. Max. Paula, Marcos, telespectadores, a gente precisa entender qual é o resultado que nós vamos ter disso tudo. Conversando essa semana, principalmente com alguns diretores e empresários de algumas empresas, todos eles tinham a mesma preocupação, né? Nós vamos dar continuidade da forma como está hoje e vamos abrir precedente para que outras pessoas possam se utilizar desses artifícios relacionados ao que ocorreu a antiga presidente? Eu acho que sim, isso vai acabar ocorrendo, principalmente porque os atores que estão lá são os mesmos, nós não mudamos os atores ainda. Mas o que é importante frisar, e aí eu me utilizei desse exemplo, e eu acho que esse exemplo foi bastante feliz, é que nós estamos mais politizados. A população está mais politizada. Se nós fizéssemos uma comparação de 2 anos para cá, nós percebemos que há 2 anos atrás, muito se dizia que o brasileiro não se preocupava com a política, ele não tinha interesse pela política. E aí eu fiz uma pergunta para alguns desses empresários e diretores, e posso até estender essa pergunta. Há 2 anos atrás nós sabíamos a escalação da seleção brasileira, na ponta da língua. Hoje, nós não sabemos a escalação da seleção brasileira na ponta da língua, mas eu posso afirmar que nós sabemos o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso demonstra que a população vem se politizando mais. E isso é importante para nós, porque esse é um processo de transformação, esse é um processo de mudança, no qual nós temos que dar continuidade. E a minha maior, vamos dizer assim, felicidade, se eu posso pontuar, é que nós estamos passando por esse processo. Nós não podemos deixar fazer com que a população retroceda nesse processo. Nós temos que dar continuidade para que possamos ser mais politizados, mais enérgicos e fazermos com que as mudanças efetivamente venham a ocorrer. Vai demandar tempo? Vai demandar tempo, porque isso é um processo cíclico, mas outubro está aí e nós temos a oportunidade de fazer já uma pequena parte dessa mudança na qual nós tanto falamos. Olha, você citou um fato muito importante, porque no dia da palavra da Dilma, você falou que as pessoas estão se interessando. Eu tenho lá os funcionários no sindicato, me pediram uma televisão para acompanhar o depoimento. Então você vê a importância que as coisas estão tomando de alguns anos para cá, realmente. E até pegando, desculpa te interromper, mas pegando o exemplo do Max, talvez até um tempo atrás pediriam uma televisão para assistir um jogo da Copa ou um jogo importante da seleção brasileira. Não tenho a menor dúvida que seria isso. Aí eu achei aquilo interessante, na mesma hora a gente procurou ceder, arrumar a televisão para que eles assistissem. Então você vê a importância que tomou. Então, hoje se discute política, hoje se discute quem é A, B, em segmentos que não se falava, e falava-se em futebol, né? Falava-se em esporte, principalmente futebol. Mas no segmento político pouco se falava. Então, isso me chamou muito a atenção, e você colocando agora, caramba, lá na hora
É verdade, o povo queria saber o que estava acontecendo, queria saber o que a Dilma ia falar, queria saber o que os outros senadores iriam falar, e aquilo foi o dia todo, né? E a gente, durante o expediente, todos eles assistiram. Então aquilo engrandece o quê? A tomada pela política, a tomada por uma política que a gente já tinha esquecido um pouco, né? De tão ruim que as coisas andavam. Então isso aí realmente incentivou que as pessoas procurassem saber, procurassem estar atentas. E cada um tira a sua razão. Mas e a confiança do brasileiro? Qual a sua opinião, Marcos? Está abalada? Está difícil de confiar com esse quadro, esse cenário que a gente tem hoje? Olha, com certeza está abalada e é muito difícil você ter uma retomada de confiança. Foram tantas coisas, tantos abusos, e eu acho que a classe política, lógico, em todo lugar tem boas pessoas, como lá também devem ter, tem suas exceções. Mas o que a gente tem acompanhado, o que a gente tem visto, eu acho que vai ser muito, muito difícil, num tempo breve, a gente conseguir confiar, a gente conseguir entregar o nosso país a essas pessoas que estão aí. Eu não vejo assim, num prazo curto, essa confiabilidade. Isso aí vai ter que ser uma conquista, talvez de novas cabeças, de novas lideranças, que também são coisas difíceis de aparecer hoje. A gente fica restrito aos mesmos. Então, eu acho que é uma situação muito difícil para a classe política e mais difícil para nós, como eleitores, como brasileiros, confiar em alguém. Eu acho que está muito difícil. Max. Eu acho que confiança é a palavra que nós vamos ouvir na mídia daqui para frente, porque é um dos principais argumentos que a atual gestão política do país pode se prevalecer. Principalmente porque confiança com economia tem um elo de ligação direto. Quanto maior a confiança, menor a especulação. Quanto menor a confiança, maior a especulação. Isso acontece no mundo inteiro. E a gente percebe que a mídia hoje, de certa forma, do modo geral, até eu entendo por própria motivação da assessoria de imprensa do Planalto, vem, de certa forma, se utilizando muito dessa palavra para que você possa começar a medir as ações que o governo vem fazendo hoje e, consequentemente a isso, demonstrar para a população, do modo geral, que a confiança ela vem crescendo do modo geral. Eu quero entender que isso é um processo evolutivo. É evidente que hoje nós estamos mais confiantes dentro do cenário econômico e as perspectivas em relação ao cenário econômico do que estávamos antes. Mas, politicamente falando, continuamos não confiantes, até porque as regras também mudaram. E a gente percebe hoje que essa política, eu venho dizendo isso há muito tempo, Paulo e Marcos, é uma política muito old school, né? Uma política velha, uma forma antiquada de se fazer política, que já é até um pouco previsível. Foram feitas uma série de mudanças, principalmente nas questões eleitorais, na qual os próprios candidatos hoje, eles não conseguem ter voz para passar as suas mensagens. O tempo é tão curto, as condições são tão, entre aspas, precárias a título de transferência de informação para que a população também não venha a ter opção. Então eu acho que quando a gente vem se preocupar na questão de que o cidadão está mais bem informado, é principalmente em virtude das mídias sociais que nós temos hoje. E nós temos que continuar buscando isso para formarmos os nossos conceitos e, consequentemente, tomar as nossas decisões. A gente sabia que era importante uma mudança aí na lei eleitoral. Isso sempre se fez presente, essa necessidade, né? Mas agora daí para uma mudança tão drástica, tão brusca, aí também fica difícil se o brasileiro agora está começando a pegar gosto por política, por se informar e querer, de repente, um voto mais correto, pensar um pouco mais, conhecer melhor o seu candidato, aí vem uma nova lei que tira o tempo deles. Não faz muito sentido. Acredita, Marcos, a estratégia é boa, né? A estratégia é boa, né? A estratégia é muito boa. Acredita que existe uma possibilidade de que hajam mudanças para as próximas eleições ainda? Eu acredito que sim, porque como a gente fala, a estratégia é boa para a gente conhecer menos o candidato, né? Então, eu não sei se nós vamos errar mais ou vamos errar menos, porque você pouco vai saber do teu candidato. Você não tem tempo, o próprio candidato também não tem tempo, cheio de restrições, né? Eu acho que a figura mais importante hoje que... Antigamente o candidato andava com o cabo eleitoral, hoje acho que ele tem que andar com o advogado e com o contador ao seu lado, porque são tantas penas, são tantas
tantos problemas que eles podem enfrentar numa campanha tão curta, de 40 e poucos dias, agora estamos a 30 dias, que eu acho que a população pouco vai saber. Então, isso também facilita quem já está no poder, quem tenta uma reeleição, porque já está mais exposto à mídia, né? A população já vem acompanhando, mas os novos que poderiam surgir, eu acho que é muita dificuldade, porque é muito pouco espaço para que a pessoa possa mostrar quem ele é e a que ele veio. Bom, pode falar, Marcos. Quando eu falo de old school, eu acho que o Marcos exemplificou muito bem, é porque quando foi a descoberta da Lava Jato, e principalmente pelo modelo de política que era feita, ou seja, o empresariado financiava essas campanhas, e em virtude dessa descoberta, eu sempre questionei qual vai ser o novo modelo político daqui para frente, né? Como é que essas pessoas que hoje estão no poder e têm a máquina na mão vão continuar perpetuadas no poder? E aí a gente percebe que uma das maneiras que foi encontrada agora para essas eleições foi fazer com que esvaziasse necessariamente o novo, né, em virtude dos tempos disponíveis e assim sucessivamente, em virtude dessas coligações que são feitas, a gente percebe que tem candidatos com 4 segundos de tempo de TV. Eu acho muito difícil você conseguir dar qualquer tipo de recado com 4 segundos de TV. Então nós precisávamos também agora, haja vista que estamos mais politizados, reivindicar de alguma forma para que os candidatos tivessem o espaço relacionado à sua candidatura, não à sua coligação. Se, porventura, o partido A não vai ter um prefeito, ele não tem direito àquele tempo, vamos se dizer como exemplo, né? Ele não tem direito àquele tempo. E aí aquele tempo tem que ser dividido igualmente entre os demais. Desta forma, eu dou condição de igualdade para que todos participem de um processo eleitoral, não da forma como está hoje, porque da forma como estamos é totalmente desproporcional. E agora vamos falar sobre a questão portuária. A crise afetou, Marco, o lado portuário dessa forma como afetou o Brasil todo? Não tem como não afetar uma coisa? Olha, outra, afetou e afetou bastante. Eu acho que uma média aí de uns 40% a gente teve de perda aí nesse momento. Porque o porto é aquele divisor que você primeiro sente o reflexo. Com certeza da economia é o porto, que é onde entram as cargas, saem as cargas, então é onde o trabalhador sente primeiro esse reflexo da perda. E também lá na frente, óbvio que a gente também sente em primeiro lugar a recuperação. São os dois lados da história. Mas nós tivemos aí uma queda de quase 40% do que nós tínhamos de trabalho na nossa área portuária. As empresas têm trabalhado pouco, as empresas têm demitido, vocês devem ter acompanhado essas demissões aí dos grandes terminais de contêineres. Terminal de contêiner quase à míngua, quase a zero, temos até um terminal a zero. Então, você vê que são estruturas aí hoje ociosas no porto, o cais público com pouco trabalho, porque a demanda também do empresário é pouca. O empresário tem culpa nenhuma, o empresário é um sobrevivente da situação do país também, e que carrega o trabalhador no seu bojo também como sobrevivente dessa situação ruim. Então, nós tivemos essa queda bem acentuada, hoje nós temos muito pouco trabalho, é uma divisão equitativa de trabalho vou falar da minha categoria, eu tenho lá quase 300 conferentes e tenho tido em média aí por dia 20 a 30 trabalhos no sistema de rodízio para você ver a queda que foi. Então, todos nós estamos sentindo, em todos os segmentos portuários, todos nós que dependemos do porto, seja trabalhador, seja o empresariado, todos nós tivemos essa queda acentuada. Não vejo assim um futuro próximo próspero, eu vejo uma dificuldade maior, não sei até quando, a gente depende de todas essas conjunturas políticas, econômicas do país, mas nós tivemos uma perda acentuada. E tem um detalhe, toda perda do trabalhador portuário, ela nunca mais é recuperada. Toda perda que nós temos, vai para o buraco, porque nós não conseguimos, no longo dos próximos anos, recuperar isso, nunca mais. Essa perda é uma perda que nós vamos ter que, já estamos assimilando, e sem poder de recuperação dessas perdas. Nós esperamos um porto melhor, nós esperamos um país melhor, mas dependemos do quê? Do governo, da política econômica,
E aguardando, eu não sou muito pessimista, até pelo contrário, me chamo muito de otimista. Eu sou sempre otimista. Eu acho que vai melhorar. Tem que melhorar porque nós sobrevivemos disso. Hoje nós nem estamos vivendo disso, nós sobrevivemos dessa atividade. Então a gente sempre espera que lá na frente algo melhore, principalmente para o empresário. Por quê? Melhorando para o empresário, é óbvio que eu tenho mais trabalho, é óbvio que eu vou trabalhar mais. Então a conjuntura se fecha favorável. Mas eu acho que o momento foi de perda muito, muito grande e nós nunca mais, já te falei, nós nunca mais vamos recuperar essa perda. Maior crise, você acredita? Olha, nós tivemos uma crise anos atrás, aí ficamos, aí todo mundo fala, eu me lembro bem, a gente ficou 4 ou 6 meses sem ter navios, né? 2009, ficamos aí 6 meses, a gente olhava o cais de ponta a ponta, não vinha nada, mas não tinha esse reflexo negativo. Não sei se a conjuntura do que aconteceu, da conjuntura desses problemas todos de Lava Jato, dessa roubalheira toda que houve, eu não sei se isso criou uma nuvem muito negra em cima disso. O contexto hoje é pior do que aquela época. Max, você que sempre traz aqui alguma informação sempre diferente em relação ao Porto, faz uma avaliação. Para o pessoal de casa poder entender bem, é um momento, o calendário, como a gente colocou na semana passada, e quem sempre acompanha vai entender também, é o calendário, o momento do Porto é um momento já de escassez ou a crise agravou isso? Como é que funciona isso no setor portuário? Primeiramente, quando o Marcos mencionou de perda, eu tenho a perda relacionada a 2 sentidos, a questão financeira, né, e a questão de direitos. A questão financeira é evidente, nunca mais vai conseguir se recuperar, principalmente em virtude de que todos os trabalhadores acabaram se desfazendo de bens em relação a bens materiais para que pudesse honrar compromissos e assim sucessivamente. Para que você possa retomar isto, é claro que isso vai demandar um tempo significativo para que volte talvez àquela condição inicial que se tinha. Na relação de direito, eu fico muito feliz, e aí eu tenho que transparecer essa condição, ao ouvir o presidente de um sindicato, principalmente do maior porto da América Latina, fazendo referências ao empresariado. Isso é de suma importância. Nós tivemos aí, há muito tempo atrás, o sindicato, entre aspas, falando como se fosse inimigo do empresariado. E eu acho que esta mentalidade, e eu gostaria aqui até ao vivo de parabenizar o Marcos por esta postura, que o sindicato ele tem que ser um parceiro do empresariado. Nós temos que ter a cultura de ter efetivamente um Ministério do Trabalho, não um Ministério do Emprego, porque quem vai prover o trabalho é o empregador. Não é a economia, não é a política, é o próprio empregador. Ou seja, quanto mais próximo o empregador tiver do empregado, esta relação, cada vez ela tende a ser melhor. E, consequentemente a isso, nós podemos ter e ser mais competitivos. A equação, Paula e Marcos, ela é simples. A política, ela tem que se preocupar com a economia, porque quando a economia vai bem, o empresariado também vai bem, e o empresariado, por si só, provê os empregos necessários. Uma vez que a política vai mal, a economia vai mal, consequentemente o empresariado vai mal e as demissões ocorrem. Essa memória de cálculo, ela não vai mudar. Ela é assim desde que o mundo se tornou mundo. Você sabe que nos deixa preocupado e às vezes até triste quando a gente vê o empresário que fecha as suas portas. Porque o empresário é que me dá o mercado de trabalho. Então eu não tenho a visão do empresário como meu inimigo. Ele pode ser até meu inimigo em alguns momentos, né? Numa discussão trabalhista, numa discussão normal de capital e trabalho. Mas, no final do bojo, o empresário é meu parceiro. O sindicato tem como essa característica de ter o empresário como parceiro. Então, eu quero que o meu parceiro vá bem, porque se ele for bem, é óbvio que eu também pego um pedacinho dessa fatia, do lado bom da coisa. Então, a gente fica muito, muito, muito preocupado quando a gente vê esses terminais esvaziados, porque mercado de trabalho que eu perdi, mercado de trabalho que, quiçá, vou recuperar. Então, a gente fica preocupado, a gente quer sempre que a gente esteja de lado a lado com o empresário. Temos as nossas diferenças, temos as nossas dificuldades, que a gente senta numa mesa para tentar discuti-las e tentar acertar, mas eu não posso desconsiderar o empresário como meu parceiro. E isso é a nossa característica, isso é
é uma coisa muito pontual do meu sindicato que nós levamos sempre a fio. E vamos continuar levando e torcendo sempre, por quê? Para que eles tenham sucesso, porque do sucesso deles eu tenho uma parte disso. Acaba afetando também os funcionários, né, os trabalhadores. Explica um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores, Marco, quais as atribuições do conferente de carga e descarga, qual a importância dessa categoria junto ao porto? O sindicato tem mais de 80 anos, nós cuidamos de toda a parte documental do navio, tanto no embarque, na descarga. Os nossos dados são coletados, os nossos dados feitos por nós ou por sistema de coletores, ou mais modernizados. Hoje, ainda no sistema do papel e do lápis, ainda temos situações do papel e do lápis. Esses dados são todos os dados que o operador portuário fornece à Codesp, informa a Codesp, e esse dado tem essa importância. São os olhos do operador na parte documental, na parte da quantidade da carga, do objetivo daquela carga que está descarregando ou está embarcando. E o conferente ele ocupa várias funções no navio. Nós já tivemos em épocas passadas atuações mais diretas. Hoje nós temos o conferente com vínculo, que é uma coisa que nós já temos isso aí há mais de 10, 12, 14, vocês têm ouvido falar muito nisso, mas nós já enfrentamos essa situação há quase há 15 anos. Então, hoje nós temos o conferente com vínculo, que são aqueles que trabalham diretamente com as empresas, e temos o conferente avulso, que é o que trabalha no cais público, que é onde sofre hoje a maior perda. Então, o conferente ele tem essa característica de ser os olhos do operador. Ele trabalha para o operador no seguinte sentido: ele tem que controlar aquela carga que entra e aquela carga que sai. Isso é a nossa importância. E o documento feito por nós, tanto ainda no lápis, no papel, como em coletores, em situações mais modernas, ele tem uma importância muito grande no contexto. Quantos filiados tem o Sindicato dos Conferentes 480 hoje? E na ativa eu devo ter perto de 300 hoje. Qual a maior luta, o maior desafio de vocês aí? Olha, a maior luta, o maior desafio hoje é a retomada do crescimento do país. Não pode ser diferente. Se não tiver uma tomada de crescimento, se não tiver uma tomada de trabalho, uma demanda maior, então hoje a nossa luta é essa. Hoje a gente entende a dificuldade do empresário, a gente está em momentos de reajustes, essas coisas, mas a gente tem procurado entender, porque o que a gente precisa? Que tenha trabalho. O trabalhador portuário vive do trabalho. Porque o trabalhador portuário, se ele for a uma escalação e não trabalhar, ele volta para casa com zero. Quer dizer, é menos zero, porque ele gastou o transporte para ir até lá. Então, hoje a gente precisa de muito trabalho. Marco, você comentou aqui a respeito dessa questão que ainda a utilização do papel ainda. Como é que você vê a questão da tecnologia, dos avanços tecnológicos em relação a essa função? Olha, no cais público, nós temos que dividir entre cais público e as empresas que me contratam como vínculo. No cais público é difícil você implantar uma modernidade, porque você não é dono daquele cais. Um dia você está num berço, outro dia você tem o teu navio num outro berço, então você não tem a mobilidade de deslocamento de uma situação mais moderna. Hoje nos terminais nós trabalhamos com coletores, né? O pessoal que trabalha com container sabe bem o que é isso, já é uma modernidade, tem cabines com computador, entendeu? Então a modernidade na nossa atividade foi esse o limite que chegou aqui para a gente. Lógico, a gente não é avesso a isso não, até porque nós é que criamos esse coletor. Há uns 10 anos atrás nós tínhamos um grupo de conferentes que fez o primeiro coletor utilizado no porto, foi na Santos Brasil, foi feito por uma gama de conferentes de carga e descarga. Então você vê que a gente é bem favorável à modernização, e nós gostaríamos hoje de estar trabalhando em todos os lugares com a mesma situação de modernidade, mas infelizmente as dificuldades de quem trabalha no porto, de quem leva o trabalho ao porto, esbarra nisso. Agora eu vou te fazer uma pergunta como uma pessoa leiga dessa questão portuária, principalmente A gente entende a função de vocês, mas não entende a fundo, e talvez seja uma questão também do nosso telespectador. O que é um coletor? Seria o que? Um computador que vocês levam com vocês e coletam dados? Seria isso? Ou explica melhor para o pessoal de casa? Esse coletor é uma máquina, como seria um celular, tá? Que hoje poderia ser feito no celular, que nós coletamos os dados do container, todos os números, os lacres, isso já vai automático. Isso era tudo feito no papel. Sim. Como eu ainda tenho coisas feitas no papel, no cais público,
mas nos terminais eram feitas no papel também. Você imagina na chuva aquele papel, aquela coisa amassava, jogava fora. Então hoje não, hoje é num coletor de dados, como pode ser feito no celular. Eu acho que a praticidade e a modernidade vai levar uma hora que a gente faça no celular. Max. Eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade do Marcos até para fazer algumas comparações e ter principalmente a visão do Marcos, que é um profundo incentivador da própria modalidade portuária, para que a gente entenda aonde nós estamos e para onde nós vamos. Eu tive recentemente em Algeciras, Marcos, e nós tivemos uma reunião com alguns sindicatos de lá. E os sindicatos, principalmente, não só de conferentes, mas outros sindicatos também relacionados ao próprio Porto de Algeciras, mencionaram muito que eles fizeram e foram atores integrantes do processo de transformação dos portos da Europa de um modo geral. Porque, na verdade, são eles que possuem a informação, a expertise, como você mencionou nessa relação com a Santos Brasil, né? Os conferentes é que proporcionaram toda aquela informação para que a Santos Brasil pudesse partir para um processo de modernização, o que é necessário para que o porto possa ser mais eficiente. Fruto disso, esses sindicatos também se prepararam de uma forma significativa para que eles pudessem ser multiplicadores dessas informações e capacitassem cada vez mais os seus sindicalizados e as pessoas que fazem parte desse conglomerado. E a minha pergunta fica, nós estamos muito longe de ter esta proximidade, principalmente dos sindicatos com o empresariado, para que nós possamos partir para um processo de transformação, de automação nos portos brasileiros? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria, será que em algum momento desse espaço-tempo os sindicatos serão os grandes multiplicadores de informação para os operadores e funcionários dos portos brasileiros também, de um modo geral? Peço para o Max refazer a pergunta para o Marco, uma pergunta importante sobre o assunto portuário. Sem dúvida. Nós havíamos comentado principalmente em relação à modernidade e as duas perguntas são, principalmente pelo que nós avaliamos nos portos europeus e também americanos, os sindicatos fazem parte significativa desse processo de transformação. Como foi mencionado até pelo próprio Marcos nessa questão da Santos Brasil, onde o sindicato e os conferentes tiveram uma participação significativa. Fruto disso, eu pergunto, nós estamos preparados, os sindicatos também estão vislumbrando dar capacitação para toda a mão de obra em virtude desse processo de automação que os portos brasileiros vão partir e vão se transformar daqui para frente, Marcos? Você acha que isso é uma verdade absoluta? Isso é uma verdade absoluta que vai chegar. E nós lá no sindicato, eu tenho um problema que é a idade avançada. E um problema maior que eu não consigo fazer um concurso há mais de 12 anos que eu peço um concurso e não consigo fazer. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos as portas do sindicato para várias pessoas para dar um pouco do nosso conhecimento. Chegamos a formar lá mais de 200 jovens conferentes, para dar um pouco de conhecimento do que nós temos, do que nós aprendemos com a vivência no porto. Então isso já foi um passo que a gente conseguiu dentro do sindicato, que para a gente já foi um avanço enorme. E nós sempre tivemos do lado da tecnologia, tanto é que criamos lá atrás, no passado, o próprio início do coletor foi criado por nós, então nós estamos sempre. Agora, nós dependemos do quê? Do investimento do empresário. Do investimento do empresário em cima da minha categoria, para que eu possa, junto com eles, ir à modernidade. Para nós, a modernidade não nos afeta negativamente, não. Nós estamos juntos, estamos para ir junto com eles, e estamos preparados para isso. Temos condição de seguir e ajudar, e mediante as coisas que nós temos feito, que nós temos nos preparado, estamos em condição. Eu fico bastante satisfeito em ouvir palavras como essa do Marcos, porque a gente percebe que o empresariado ele sempre está disposto, e eu estou falando de terminais privados, porque a gente percebeu o volume de investimento que foi feito principalmente por esta categoria, né? A iniciativa privada, principalmente os terminais privados, eles se tornaram hoje ilhas dentro desse arquipélago que nós temos no Porto de Santos. São terminais privados que fizeram investimentos significativos, nós temos aí e começamos
a perceber o apoio, principalmente, da mão de obra do Porto no modo geral. Nós vimos as palavras do presidente de conferência do Sindicato dos Conferentes de Santos. E hoje, no meu entendimento, para que a gente possa fechar esse elo, Marcos, nós precisamos do apoio da iniciativa pública. Nós precisamos de uma prefeitura mais atuante, nós precisamos de um Estado mais atuante para que possa propiciar infraestrutura para que nós possamos ser cada vez mais competitivo no Porto de Santos. Estou certo nesse meu entendimento, Marcos? Está correto, corretíssimo. Eu acho que todos os segmentos têm que estar em volta do Porto, porque o Porto, queiram ou não queiram, é a mola mestra da nossa cidade. É da onde os recursos saem, é da onde o poder público consegue fazer outras coisas, consegue fazer seus hospitais, consegue fazer suas creches. Recebe a atenção devida. Com certeza é o que o Porto dá em troca, e o Porto não tem recebido ultimamente uma atenção tão especial como não deveria merecer. Eu sei que são momentos, mas a gente precisa dessa atenção, a gente precisa estar junto com a comunidade, a gente precisa estar junto com o poder público para que eles entendam que não é só tirar do Porto, eles têm que dar ao Porto e dar condição ao quê? Ao trabalhador, a toda aquela máquina portuária. Por quê? Para que a gente sobreviva, para que a gente viva e para que a cidade continue sempre podendo tirar do Porto as suas outras necessidades, que contemple, que faça, que a cidade siga, que o Porto siga, tudo em conjunto. Eu vou um pouquinho além da pergunta do Max, a gente falou mais em relação à questão da prefeitura. Eu vou além, a questão do Estado, principalmente agora, a questão agora do Michel Temer, em definitivo na presidência, isso contribui a alguma coisa para que o maior porto da América Latina consiga pleitear suas necessidades e realmente lutar pelas suas necessidades? Olha, eu fico com dúvidas porque nós tínhamos uma Secretaria de Portos, também, vamos falar a verdade, era uma Secretaria de Portos que pouco fez. Hoje nós não temos mais essa Secretaria de Portos, nós estamos aos transportes, e eu acho que cada vez ficou mais longe, porque antigamente nós relacionávamos com uma Secretaria de Portos, hoje nós não temos mais essa relação. Embora também, vamos deixar claro que essa Secretaria pouco fez, pouco alimentou o nosso porto. Mas a esperança fica, eu espero que melhore. Embora a gente tenha perdido essa secretaria, de repente isso é uma mudança, a gente acha que é uma mudança não tão boa, mas de repente a gente pode se enganar e passar a ser uma mudança mais razoável, uns olhos diferentes de olhar o Porto de Santos. Então a gente perdeu nesse espaço uma secretaria importante, mesmo a gente tendo algumas dificuldades, mas a gente torce para quem esteja olhando pelo Porto, passe a olhar o Porto como ele merece, como ele tem que ser olhado. Max, faço a mesma pergunta para você. Eu tenho um entendimento muito claro nesse sentido. Eu acho que a gente experimentou a criação de uma Secretaria de Portos, principalmente no último governo, algo que não funcionou, como o próprio Marcos disse. E eu vejo hoje e percebo principalmente que a atual gestão que nós temos no país, ela está focada em dois cenários. O primeiro, a construção de PPPs, que eu acho que é de suma importância, trazer o empresariado para o lado da iniciativa pública, a fim de fazer os investimentos que são necessários nesse sentido. E o segundo ponto é não inventar roda. Nós precisamos fortalecer e fazer com que as companhias docas de todos os estados e de todos os portos sejam agentes fiscalizadores de tudo aquilo que está sendo provido dentro do porto. Nós precisamos dar força a César e a quem é de César. Nós precisamos fortalecer esses atores para que esses atores desenvolvam os seus papéis. Eu fiz essa pergunta recentemente em uma das reuniões do Porto, onde eu questionei o que a iniciativa pública efetivamente fez para o Porto como benefício, né, nos últimos 20 anos. E por incrível que pareça, ninguém soube me responder. E aí a minha resposta foi, eu acho que a única coisa que a iniciativa pública conseguiu fazer para o país, do modo geral, foi criar feriado, porque fora isso eu não me lembro da última coisa que a iniciativa pública fez. E essa agenda que a gente percebe hoje, principalmente do governo federal, de aproximar o empresariado da iniciativa pública com concepção de PPPs, para que você possa dar e alavancar a infraestrutura necessária nos portos brasileiros, eu acho que é uma iniciativa acertada, desde que nós possamos fortalecer a fiscalização nas companhias docas de todos os portos no Brasil. Marco.
Concordo, eu acho que nós dependemos dessa fiscalização, dependemos dos nossos olhos, dependemos dos olhos do governo, para que a gente possa ter um impulso maior. E a gente precisa desse impulso, o Porto precisa viver desse impulso. Então, tudo que vier, a gente está aí para somar juntos. Então, acho que da nossa parte, da parte do trabalhador, tudo que vier, que for para somar no Porto, com os olhos bons, enxergando o nosso Porto como ele deve ser enxergado, para nós é excelente. Não tenho a menor dúvida disso, que nós ficaríamos todos numa situação melhor, numa acomodação melhor do que aquilo que nós representamos. Nós temos um Porto sensacional e, sem dúvida nenhuma, pronto para trabalhar, pronto para receber trabalho, mas a gente precisa de ajuda. Essa foi a agenda que nós não testamos ainda, né, Marcos? Eu acho que essa agenda que eu mencionei, onde você faz a constituição da proximidade da iniciativa pública com a iniciativa privada e colocando a Companhia Docas como um órgão forte de fiscalização em relação a todas essas novas atividades que venham a surgir, é algo que a gente ainda não testou. Não me lembro desse cenário, vamos dizer, econômico e político e de investimento na história do Porto. Então nós precisávamos de alguma forma testar este novo cenário para ver e analisar se este é o cenário ideal para o Brasil. É um cenário que acontece em alguns outros países e que nós precisávamos de alguma forma fortalecer essa agenda, fortalecer esse discurso para termos uma avaliação de que se esse cenário seria o cenário ideal para os portos brasileiros. Tá certo, a gente chegou aqui ao final do programa. Infelizmente, nosso tempo é curto, são 9h01. Nosso programa vai até às 9 horas. Queria agradecer a sua presença aqui, Max, sempre todas as sextas-feiras, trazendo informações de qualidade para você na questão portuária. Marco, muito obrigado por ter vindo aqui e ter trazido também informações diferenciadas.